paz do Senhor! Vamos hoje ao capítulo 2 do livro A Mulher Sábia e Dificular, de David Titus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, meu Pai, da gente poder estar aqui, meu Pai, reunidas para falar da Tua Palavra, Senhor Deus, para entendermos um pouquinho mais da Tua Palavra através, meu Pai, desse livro, Senhor Jesus. Abra nossa mente e nosso coração, que a gente esteja receptivo àquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, venha nos encher, Pai amado, e nos perdoa dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Capítulo 2 desse precioso livro, o propósito de Deus na vida da mulher, criada à sua imagem. Aleluia! Vamos lá? Deus criou a mulher para a paz. Como seres criados à imagem do Senhor, fomos feitas para produzir, atribuir valor a nossos domínios e multiplicar, crescendo e expandindo em todas as áreas da vida. Deus capacitou o homem e a mulher para a produtividade. E, desde os primórdios, o Senhor criou a terra para o ser humano e estabeleceu que ele teria domínio sobre o que estaria ao redor. Disse também que queria que fôssemos produtivos, quando ordenou: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 1:28. Ele estava dizendo, além do sentido literal: eu quero que você multiplique seus dons e talentos e seu intelecto. Desejo que você cresça em seus relacionamentos, em suas atitudes. Quero que você vá além, que não permaneça do mesmo jeito. Com isso, Deus estabeleceu para nós um curso de crescimento e de progresso, e não de regressão. Os propósitos de Deus para a nossa vida são inegociáveis. Permita-se estar no centro da vontade dele para a concretização dos planos que ele deseja realizar por seu intermédio. São planos de paz, de fazê-la prosperar, de crescimento e de progresso. O nosso Deus não é Deus de regressão, mas de progressão. A multiplicação para a qual Deus nos criou não se refere apenas a ter filhos. O Senhor quer que multipliquemos em todas as áreas. Ele nos capacitou para isso e nos deu a responsabilidade, a capacidade e a autoridade necessárias para realizarmos seu intuito. Deus não espera que você faça ou seja nada que Ele não a tenha capacitado para ser ou fazer. O Espírito Santo é suficiente para modificar sua vida, a fim de conduzi-la ao nível seguinte e mais elevado de liberdade. Quero desafiá-la por 1 minuto a crescer constantemente. Para isso, gostaria de falar sobre Jezabel. A Bíblia nos conta que ela era uma mulher importante, filha de um rei, esposa de outro rei, mas que não tinha uma postura correta ao governar a sua propriedade. Ela era filha do rei Sidom, nação localizada a noroeste de Israel. Seu pai não era apenas o rei, mas também um alto sacerdote de Baal. Jezabel tinha uma intensa devoção a Baal, e isso resultou em grande endurecimento de seu coração e sua consciência. Se você adora qualquer coisa além de Deus, do Deus vivo, uma imagem de escultura, a posição profissional, o seu status social, seus bens materiais, sua casa, seus imóveis, seu carro, o prestígio no meio que frequenta, qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, na verdade, está adorando um ídolo. É como se você prestasse adoração a Baal. E sabe o que isso provoca? Cauterização da mente. Quando sua consciência está cauterizada, você faz coisas que jamais imaginaria. Jezabel possuía dons tremendos.
Tinha, por exemplo, forte convicção espiritual, infelizmente direcionada a falso Deus. Também era decidida, tinha propósitos e era dedicada à sua causa. Fazendo um paralelo, eu gostaria de lhe perguntar: quanto você é dedicada aos propósitos que o Deus verdadeiro lhe deu? Quanto você é dedicada à edificação do seu lar? Perceba que Jezabel não errou por seguir os propósitos em que acreditava, mas por ter escolhido os propósitos errados. Sua consciência estava cauterizada e por isso sua vida ficou cheia de paganismo, rebelião, assassinato, adultério e imoralidade. E quanto a você? Se você não tem agido em seu lar de acordo com os propósitos de Deus, estabeleceu para a sua vida, é porque sua consciência está cauterizada. Sua afeição está em outro lugar, falta a convicção do Espírito Santo. A forma como você utiliza sua energia, seus dons e talentos pode literalmente conduzir seus filhos à imoralidade. E você talvez nem perceba isso. Quando a sua consciência é cauterizada e você perde a sensibilidade de ouvir o que Deus está lhe falando, você sai da posição que o Senhor estabeleceu para você. Temos de ser muito cuidadosas com o espírito de Jezabel, isto é, essa forma de proceder a partir de uma consciência cauterizada e surda aos desígnios do Deus verdadeiro. O espírito de Jezabel valoriza tradições familiares que estão em desacordo com os valores da palavra. Talvez você tenha crescido em uma família que caminhava distante dos ideais do Evangelho, com uma visão de mundo diferente da de Cristo pagã. Talvez você acredite que o sucesso é sinônimo de dinheiro, graus universitários, prestígio, segurança e outros fatores que não necessariamente são bíblicos. Se isso ocorre quando a sua filha de 17 anos disser que não quer ir para a faculdade no ano seguinte, mas que deseja estudar teologia, qual é a sua reação? E se ela disser, quero me inscrever em algum tipo de trabalho missionário, não tenho certeza do que quero fazer ou estou com vontade de experimentar isso? Por um lado, você pode pensar que isso seria maravilhoso, mas por outro lado, pode pensar que a ideia dela é absurda. Afinal, se ela não se formar e arranjar um emprego logo, seria sinônimo de fracasso. Será? Se, entre os seus propósitos de vida, o cumprimento de desejos pessoais estiver acima do que Deus a chamou para fazer, você não só estará adorando Baal, como dirigirá seus filhos e aqueles que estiverem em sua esfera de influência a também adorá-lo. Nós somos as donas da nossa propriedade, de nosso lar. Jezabel foi uma injusta dona de sua propriedade, e isso foi passado para 4 gerações, como imoralidade, sensualidade, idolatria e rebelião. Propósitos equivocados. O radicalismo feminista tem desvalorizado nosso lar, nossa propriedade, nossa vida e tem levantado a bandeira de valores diferentes dos que são próprios para nós. Mulheres criadas à imagem de Deus que desejam ser edificadoras do lar. Além disso, somos constantemente bombardeadas por valores fundamentais para a vida corporativa, mas desvalorizam o lugar que Deus estabeleceu para nós. Há algum tempo comecei a usar um creme hormonal natural para a pele. É interessante que a pele permite que o creme seja absorvido e entre na corrente sanguínea, equilibrando os níveis hormonais. Tudo isso apenas por aplicação sobre a pele. Consigo traçar um paralelo entre a ação desse tipo de creme e que as atitudes radicais feministas têm provocado. Os valores desse movimento são como aplicações na pele, que acabam penetrando sutilmente em nosso sistema, vencendo nossas defesas e se arraigando em nossa consciência, em nossos valores, em nossa tomada de decisão, na forma como governamos, na falta de submissão em nossa vida. Assim, influenciadas por algo externo ao Evangelho, acabamos buscando ser produtivas nos lugares errados.
Isso tem prejudicado não apenas o nosso papel como mulheres que devem cumprir os propósitos de Deus, mas tem também influenciado a próxima geração, que acaba assimilando tais valores por nosso intermédio. Qual situação é pior, afinal? A da agressiva Jezabel, que seguia um falso Deus e desperdiçou seus dons e talentos como uma governante injusta? Ou a das mulheres, que acabam sendo complacentes, não reconhecem os valores divinos e por isso deixam de governar, submeter-se e produzir? Você será que se identifica com esta situação? Ao fazer sua reflexão, pense sobre o que você deveria fazer para se organizar a fim de cumprir os propósitos de Deus. No seu lar, se você quer edificá-lo, deve governar e subjugar seus animais de estimação, o seu computador, a internet, as redes sociais, tudo. Será que você trata seu gato melhor do que seu marido? E o computador? Quanto tempo você passa nele? Quem recebe mais a sua atenção, os filhos ou as redes sociais? Se você prioriza o que Deus não quer que seja prioridade em sua vida, está negligenciando a necessidade de subjugar o que está sob seu domínio, pondo em ordem o ambiente ao seu redor. Isso deve se aplicar às suas posições, finanças e atitudes, aos seus bens e relacionamentos familiares e tudo o que faz parte da vida do seu lar. Você nunca será uma mulher sábia que edifica o seu lar até entender a autoridade que Deus lhe deu para governar, subjugar e produzir autoridade, baseado no fato de você ter sido criada à imagem do Senhor. Esse é o propósito amplo dele para uma mulher sábia que edifica o lar. A humanidade caiu, isso é um fato, mas Deus nos redimiu e nos trouxe a sua amizade. É por meio dessa redenção que vem o exercício prático de todas as capacidades de Deus, originalmente nos deu e que foram roubadas. Todos teremos de comparecer diante do trono de Cristo e Ele recompensará cada uma pelo que fizemos, de forma boa ou ruim. Isso significa que você encontrará um justo juiz que condena o mal e recompensa o bem. Diante disso, preciso perguntar: no dia em que você estiver à frente com Ele, o que responderá quando Ele lhe perguntar como você cumpriu o propósito de administrar o seu lar? Vamos orar? Único Deus da minha vida, em Ti confio e a Ti entrego-me totalmente. Desejo devotar-me meus dons e talentos a fim de cumprir os Teus propósitos em minha vida. A Ti rendo graças por tudo que tens feito por mim. Agradeço por minha vida, minha casa, meu trabalho, minha família, meus amigos, tudo aquilo, enfim, que pões em minha vida de forma muito especial. Ajuda-me a cumprir Teus propósitos sem perder o foco do que realmente importa. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Para refletir, 3 perguntas. Primeira, talvez você não saiba como se portar diante dos propósitos de Deus para a sua vida. Ponha-se inteiramente diante do Senhor e reflita como pode ser produtiva de acordo com os ideais bíblicos. Segundo, como é sua relação com os bens materiais e aquilo que a sociedade advoga ser sinônimo de sucesso? Será que você não tem adorado ídolos? Terceiro, temos vivido dias em que o papel da mulher na sociedade tem sido confundido no que se refere como governarmos. A falta de submissão em nossa vida ao objeto de dedicação de nossa produtividade. Você se identifica com isso? Em caso positivo, o que pretende fazer a respeito? Amém? Hoje nós concluímos o nosso 2º capítulo desse livro. Que Deus venha falar ao coração de cada uma de vocês, venha revelar aquelas áreas que a gente está errando e que a gente possa ser essa mulher sábia que edifica o nosso lar. Se posiciona hoje, em nome do Senhor Jesus.